Uma cena inusitada foi registrada por policiais rodoviários ontem à noite. Eles estavam no posto da BR-101, próximo ao município de Gandu, quando um homem chegou pedindo ajuda para a mulher dele, que estava em trabalho de parto. A filha do casal nasceu dentro da viatura da polícia. A mãe estava a caminho do hospital quando deu à luz. As duas passam bem. Há menos de uma semana do início do inverno, Salvador vive dias de ventania intensa, viu, Juca? É isso mesmo, Carol. Na madrugada de hoje, por exemplo, a velocidade dos ventos chegou a 23 km por hora e por pouco não causou acidentes com vítimas. No centro histórico, parte de um imóvel desabou. Parte da fachada de um casarão em ruínas desabou na rua 3 de Maio. Os fios da rede elétrica foram atingidos, provocando a queda de um poste. Os escombros caíram sobre um carro estacionado. O motorista escapou por pouco. Questão de 5 minutos. Parei, estacionei o carro, saí. Quando cheguei na loja, já chegou uma pessoa me avisando que a parede tinha despencado e tinha acabado com o carro. O fundo de outro veículo foi atingido pelo poste. O motorista conseguiu retirar o carro do local. Ninguém se feriu, mas o susto foi grande. Eu vi um barulho muito forte, saí para fora correndo, viu? Saí para fora correndo, pensei que o prédio estava caindo, quando eu me bati de frente. Aí eu subi correndo, já vem tempo lançando essa parede. Quer dizer, por causa do vento forte? Por causa do vento forte. O trecho da rua que dá acesso ao Pelourinho foi interditado. No casarão havia uma placa informando obras de escoramento, mas, segundo os moradores, o trabalho nunca foi feito. Aqui na rua onde aconteceu o desabamento, há outros casarões como este aqui, com a estrutura comprometida. E nesta época, além da chuva, os ventos fortes também acabam trazendo mais risco para os moradores e para quem passa aqui pelo local. A ventania na capital baiana também causou estragos em outros bairros. Parte do teto do Hospital Ana Nery, na caixa d'água, desabou e atingiu estes dois carros no estacionamento. Uma cobertura plástica foi improvisada para evitar a suspensão do atendimento em um dos setores da unidade de saúde. Durante a madrugada, ventos com mais de 20 km por hora deixaram o mar agitado. Até esta coruja teve dificuldade para voar. No Iguatemi, os galhos de uma árvore caíram sobre este táxi. Quando eu vi o estado, eu tentei correr para tirar, não deu mais tempo. Aí caiu, arreou em cima. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, Codesal, o prédio que desabou parcialmente no Pelourinho foi vistoriado em 2009 e classificado como de alto risco de desabamento. Ainda segundo a Codesal, a manutenção da estrutura do imóvel é de responsabilidade da proprietária, no caso, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Conder. A nossa produção tentou o contato com a assessoria do órgão, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. E nesse período de chuvas, é sempre bom lembrar o número da Defesa Civil, 199. A ligação é gratuita. A quarta-feira foi agitada em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Vereadores se exaltaram durante uma sessão na Câmara Municipal. A presidente da Câmara fez a leitura de uma denúncia de nepotismo contra o vice-prefeito Amarildo Bispo de Santana e a mulher dele, a vereadora Jussara Santana. O casal teria 8 parentes trabalhando em secretarias e no gabinete da prefeitura. Os vereadores querem instalar uma CPI para investigar as denúncias. De acordo com a assessoria da Prefeitura do município, todos os funcionários citados na denúncia são concursados. E falando em política, o prefeito de Salvador esteve hoje no Balanço Geral e falou sobre os seus 7 anos de gestão. No comentário de hoje, Raimundo Varela fala sobre a conversa que teve com o João Henrique. Boa noite, Varela. Boa noite, Juca. Boa noite, Bahia. Hoje, no Balanço Geral, recebemos a presença do chefe do Executivo Municipal, o prefeito João Henrique. Importantíssima essa entrevista, esclarecedora. Está claro, muito claro, que a Prefeitura de Salvador não é autossuficiente. Ela não consegue andar sozinha. E é bom para o entendedor de casa prestar atenção. Investimento é a única coisa que o governo federal pode fazer, assim como o governo estadual. Custeio, não. Custeio, a receita da prefeitura tem que estar compatível com a despesa. Anualmente, essa prefeitura recebe 2 bilhões 900 milhões. Custo fixo de mais de 300 milhões ao mês. Aí está o grande problema de Salvador. A despesa é muito maior.
A liquidez não existe. Então, é bom que cada candidato a prefeito comece a entender. Hoje o prefeito João Henrique fez uma radiografia da sua gestão, o crescimento desordenado. 150 novos moradores dia. Isso representa 60 mil novos moradores ano. Para que vocês tenham uma ideia, dá 2 vezes os habitantes de Gramado, que tem 1/3 de território de Salvador. Lá só tem 30 e poucos mil habitantes, e metade na zona rural. Estou comparando Salvador com Gramado, para vocês entenderem que Salvador tem 3 vezes o território de Gramado, e tem mais já de 3 milhões de pessoas. Então, é preciso que o cidadão de Salvador entenda, essa cidade não é superavitária. E está na hora de parar, de dar um freio nesse crescimento desordenado. Carolina Lima. Agora o futebol. Pela Série A, o Bahia precisa vencer o Fluminense fora de casa neste sábado. Hoje, o tricolor treinou e pode ir para o Rio de Janeiro com mudanças. Durante o treinamento, o elenco tricolor foi dividido em 3 grupos. O técnico René Simões vai apostar todas as fichas contra o tricolor carioca. O meia Carlos Alberto deve ser relacionado para a partida, mas deve ficar no banco. Ricardinho vai ser mantido no time ao lado de Dionis e Fael e fica responsável por armar as jogadas. Dentro da nossa preparação, a gente tem que ir buscar o resultado, buscar a vitória, né? Nós precisamos nesse momento disso. Ainda sem vencer na Série A, o tricolor baiano vem recebendo pressões de todos os lados. O time já levou 8 gols no campeonato e tem na defesa o setor mais criticado. Paulo Miranda entra no lugar de Thiago. Dionis está confiante e quer garantir os 3 pontos fora de casa. Primeiro pensar em marcar e depois pensar em atacar. Eu acho que vai ser melhor para mim. Agora a gente fala de Série B, Carol. O que era para ser o jogo da recuperação do Vitória se tornou um sofrimento para o Leão. O empate com o ABC de Natal fez o clube cair 4 posições na tabela. Mesmo confiante, o torcedor não deixou de demonstrar a insatisfação com o time. Contratar jogadores de qualidade, a Série B é longa, né? E se a gente não tiver um nível acima dos demais, com certeza vai ser mais um ano aí de sofrimento. A primeira chance desperdiçada do Vitória foi nesta cabeçada de Neto Baiano. Depois, cobrança de falta com Fernandinho e o Wellington salvou. Pior foi perder essa boa chance cara a cara com o goleiro, como fez Rildo, e depois na sobra com Giovani. Aos 35 minutos, cruzamento na área e Leandrão subiu e marcou o primeiro gol da partida. 1 minuto depois, Neto Baiano deixou tudo igual no Barradão. No segundo tempo, mais chances desperdiçadas do Vitória. Primeiro com Rildo. Depois foi a vez de Fernando de novo mostrar serviço. Contra-ataque do Vitória e Rildo perdeu a melhor chance do jogo. E ainda teve Giovani, que bateu forte, e na sobra, Neto Baiano não conseguiu mudar a história da partida. Fim de jogo no Barradão, Vitória 1, ABC também 1. O próximo jogo do Leão será sábado, jogando novamente em casa e contra o Sport do Recife. Agora uma última notícia. Um grave acidente foi registrado agora há pouco na BR-324. A pista no sentido Feira de Santana, Salvador, está totalmente interditada para o resgate das vítimas. Um carro, uma caminhonete e um caminhão guincho estão envolvidos. A cobertura completa você confere amanhã no Bahia no Ar, a partir das 6h30 da manhã. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuaonline.com. E não perca hoje mais um capítulo da novela Vidas em Jogo, que começa às 10h15 da noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia. Até lá.